nosso país. Eu gosto sempre desse olhar. Quando a gente terminou ontem a nossa conversa, né, Josias, eu pedi para você fazer uma análise a partir do olhar do eleitor, o desejo do eleitor brasileiro, o desejo do brasileiro, né, não do eleitor, mas do brasileiro em si. Quando ele deposita ali na urna o seu voto, quando ele toma uma decisão, e ele dá uma decisão para o rumo do Brasil, né? O poder do voto, o poder da democracia. E eu acho que a nossa manchete principal fala sobre isso. A direita, esquerda, o centro, para onde o Brasil está indo? Qual é esse caminho que o eleitor, qual é esse caminho que o brasileiro escolheu na urna neste domingo? E vale a pena a gente se debruçar nesse assunto e olhar para isso. A direita vem crescendo de eleição a eleição. O centro vem crescendo de eleição a eleição e tirando a esquerda da maioria das capitais brasileiras. Em 12 anos, os prefeitos eleitos pelo campo progressista caíram de 14 para 3 em 2024. E isso mostra o desejo do brasileiro, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. Nós estamos diante de um quadro que aparentemente está consolidado, né? E perderam nessa eleição municipal os dois polos, ou os personagens que representam os dois polos, né? O Lula e o Bolsonaro saíram perdendo dessa eleição municipal, cada um com o seu prejuízo, mas ambos perderam. Ambos revelaram-se cabos eleitorais menores do que imaginavam. E ganharam a centro-direita, PSD, MDB, e a direita, PP, União Brasil. E isso mostra que a rota que leva ao Palácio do Planalto, em 2026, passa pelo centro, né? Eu até fiz um levantamento de quem perdeu, quem ganhou essa eleição, e são vários os perdedores e ganhadores, mas o resumo geral é esse. De fato, o conservadorismo prevaleceu nas urnas, e a boa notícia é que esse conservadorismo que se fortaleceu nessa eleição municipal não se confunde com o bolsonarismo. Ao contrário, Bolsonaro foi, entre todos, talvez o maior perdedor. No primeiro turno, a derrota dele no Rio de Janeiro tinha sido atenuada pela passagem de vários bolsonaristas para a fase final, mas no tira-teima, no segundo turno, a maioria dos queridinhos do Bolsonaro naufragou. Bolsonaro perdeu em Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Palmas, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Belém, Porto Velho. Ele perdeu em muitas praças, né? Em São Paulo, até o Silas Malafaia notou a covardia do mito, né? E chamou o Bolsonaro de porcaria de líder. Então, o conservadorismo que prevaleceu nessas urnas municipais, de fato, não se confunde com o bolsonarismo. O Bolsonaro logo vai ser matéria-prima para sentenças judiciais, né? E o Lula, ele também saiu perdendo dessa eleição, né? Ele mesmo nacionalizou a eleição mais importante de São Paulo, quando disse que seria uma disputa entre ele e a figura. O Bolsonaro fugiu da briga e o Lula virou sócio da derrota do Guilherme Boulos. Restou a ele um consolo, porque o Lula tem nas suas próprias mãos o seu futuro e o dos seus antagonistas. Se ele chega a 2026 com boa saúde, bom desempenho, ele faz de 2024 apenas uma memória triste. E nessa hipótese, o Lula vai aprisionar as ambições políticas de personagens como Tarcísio de Freitas, por exemplo, dentro do estado de São Paulo. Vai mostrar, se ele tiver desempenho, evidentemente, ele vai mostrar para o Tarcísio, que emergiu dessa eleição como uma alternativa conservadora à presidência, ele vai mostrar que é melhor ter um Palácio dos Bandeirantes na mão do que um Planalto voando, né? E na outra ponta tem, de fato, uma perda da esquerda. Partidos de esquerda, de centro-esquerda, disputavam as 6 capitais no segundo turno, perderam 5. A única vitória foi obtida pelo PT, com Evandro Leitão lá em Fortaleza, e não justifica essa vitória nem a explosão de fogos, porque com a máquina estadual a seu favor, com o apoio do Lula, o candidato do PT derrotou lá o proto-bolsonarista André Fernandes por míseros 11 mil votos. E essa foi a única capital conquistada pelo PT. No ranking dos partidos, o PT está na 9ª posição. Ele ficou abaixo do moribundo PSDB. O PT conquistou 252 prefeituras, está numa fase de recuperação, mas ficou com menos prefeituras, 22 a menos do que o PSDB, que beliscou ali 274
vitórias. Então, realmente, o quadro é esse, Fabíola, um quadro de consolidação da centro-direita, da direita, e um detalhe que nós precisamos levar em conta, Fabíola, é que um dos grandes vitoriosos também dessa eleição municipal foi o saco cheio nacional. Esse desalento do eleitorado ele foi dimensionado por uma taxa de abstenção de 29,26%. Esse foi o percentual levantado. Ainda pode subir, porque é um número provisório divulgado pelo TSE, né? Isso é praticamente o mesmo Esse é volume o de balanço do abstenção Brasil, né, Josias? Isso é muito interessante você do falar. A gente vai falar Brasil. disso mais pra São Paulo é frente. pior ainda. São Paulo é pior ainda, E né? tem Esse é o balanço do Brasil. algumas cidades que chegou a 40 quase por cento, assim. Essa é a média Impressionante. nacional. Impressionante. Impressionante isso. Essa média nacional já é praticamente igual Da, à da à pandemia. média de 2020, que era a média da pandemia, né? Tivemos agora 29,26, na pandemia, 2020, 29,53. Em São Paulo, a taxa de rejeição foi de 31,64. A rejeição ganhou do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos perdeu para a rejeição. Veja, o segundo colocado na eleição perdeu para a taxa de rejeição. Então, há um desalento, há um eleitorado de saco cheio que precisa ser levado em conta. As pessoas que forem se organizar ou se equipar para futuras eleições precisam levar em conta essa taxa de abstenção, porque ela revela que a política por consequência, em última análise, a própria democracia está deixando desalentada uma parcela muito expressiva do eleitorado, né? E é preciso prestar atenção nessa gente. Sobre os partidos, eu queria só mostrar aqui, a nossa reportagem está muito interessante, até se você for abrir ali na nossa página sobre o desenho pelo Brasil afora, o Josias estava falando aqui sobre quais são os partidos que mais dominam as cidades brasileiras. Em primeiro lugar, o todo-poderoso PSD do Kassab, né, com 887 prefeituras, MDB, que é de Ricardo Nunes, atrás com 856 prefeituras, PP 747, União Brasil 584, PL 516, Republicanos 433. E é por isso que a manchete principal do UOL neste momento é isso: o avanço da direita e do centro pelo Brasil. A gente tem aqui, então, a grande maioria das prefeituras do Brasil na mão destes partidos que representam a direita e o centro. A gente vê aqui na sequência o PSB com 309, PSDB com 273, PT com 252 e PDT com 151. Quando a gente desce aqui, a gente olha inclusive o crescimento de cada um desses partidos. E mais uma vez, o PSD ganha, eles vão ganhando cada vez mais espaço, um crescimento de 230% de prefeituras de 2020 para 2024. O Republicanos, que é o partido inclusive do Tarcísio de Freitas, também com esse crescimento de 221%, de 212 prefeituras para 433. O PL de Jair Bolsonaro, de Valdemar, teve um crescimento de 172% das eleições municipais passadas para essa, chegando então agora com 516 prefeituras. O PT de Lula teve crescimento também nessas eleições, mas bem abaixo dos demais partidos. Um crescimento de 70%, subiu de 182 prefeituras para 252 prefeituras. Olhando para esse cenário, o Thales, como que a gente pode entender o que está acontecendo com a esquerda e o centro-esquerda no nosso país? Por que o eleitor tem fugido da esquerda e tem fugido da centro-esquerda? Olha, essa eleição foi uma eleição, uma campanha, uma eleição, um resultado eleitoral sem grandes surpresas. Essa é que é a grande verdade. O que que houve? Se esperava que o Centrão fosse o vitorioso. Falamos isso aqui várias vezes. Centrão vai ser o grande vitorioso dessa eleição. Por que que ele seria o grande vitorioso? Foi o grande vitorioso, sobretudo pelo domínio que ele exerceu sobre o Congresso e sobre o orçamento, as emendas orçamentárias que fizeram com que os parlamentares do Centrão distribuíssem dinheiro a granel para os seus aliados nos municípios, nos estados, etc. Então, o resultado da eleição não surpreendeu ninguém. Também não surpreende ninguém a
abstenção. Por quê? Porque num quadro desses, em que a população não queria esse domínio desse tipo de político e vê que ele está ocorrendo, boa parte da população se contrai e não foi às urnas. Então, nós tivemos realmente uma abstenção recorde, que é resultado dessa política insossa, que é a política feita pelo Centrão. Toma lá da cá e que as pessoas, na verdade, não têm paixão, não tem nada disso. Agora, isso também denota uma diminuição da polarização que todos queriam. Tá, polarização é ruim, mas a polarização também traz paixão. Sem paixão, não há sempre abstenção. Esse é um resultado da diminuição da polarização. Uma polarização que a gente tem que entender é o seguinte: existia uma polarização entre uma ultradireita conservadora e uma centro-esquerda, que é o PT. O PT não é um partido de esquerda, ultra-esquerda, nunca foi. Então, não é uma polarização entre dois elementos radicais. Havia um elemento radical e um outro elemento que não é radical, que é o PT do Lula, que está no poder e que polarizou o tempo inteiro com essa ultradireita radical. A gente tem que entender que o enfraquecimento do Lula, se significasse um fortalecimento da ultradireita radical, seria péssimo para o país. Agora, vai ter aí, com esse fortalecimento do Centrão, o Lula vai ter que negociar mais com o Centrão. Isso é bom ou mal para o país? Não está claro se isso vai ser bom ou se vai ser mal. Outra coisa, quem foi a grande surpresa dessa eleição? Para confirmar que não houve surpresa, foi o Pablo Marçal, que não chegou nem ao segundo turno. O segundo turno da eleição de São Paulo foi um segundo turno entre a centro-direita e a esquerda. Esse é que foi o segundo turno, que era o segundo turno esperado. E a derrota do Boulos, com 40%, com o mesmo resultado que ele vinha tendo antigamente, é mais ou menos o esperado, ou seja, também sem surpresa. Até a derrota do Bolsonaro, todo mundo sabia que o Bolsonaro era um inconfiável, um traidor. E, com isso, acabou que ele foi traindo todo mundo e perdendo apoios. Perdeu apoios e estão surgindo novos nomes que podem se colocar contra ele. Quem são os vitoriosos disso daí? São os governadores no campo do Bolsonaro, especialmente, né? Caiado, Tarcísio, no campo do Ratinho, os governadores no campo do Bolsonaro. Não falo do governador de Minas Gerais, no campo os governadores do campo do Bolsonaro, que saíram. Não falo do governador de Minas Gerais, porque ele realmente acabou se fugindo da campanha, né? Fugindo da campanha, o caso do Zema. Ganhou o prefeito lá. Então é isso, foi uma eleição sem surpresas. E por falta de sabor, também uma eleição com ausência, com abstenção elevadíssima. O que a gente vai ter que ver é como refazer a política para que as pessoas voltem a se interessar sem esse radicalismo de bolha que o bolsonarismo e o Marçal, inclusive, trouxeram para o país. A gente vai ter a oportunidade